Olá, boa noite. Meu nome é Luana Cardoso. Eu, junto aos meus colegas Murilo Santiago, Rafaela Santos, Alexandra Nascimento, Maria Franciele, Júlia Souza, Luísa Letícia e Bruna Damasceno, iremos apresentar a vocês o tema de desenvolvimento do adulto jovem de 20 a 40 anos. Bom, esse período ele é centrado no amor, no trabalho e na ética. É um período de máxima saúde, porém um período muito estressante. Por que, Luana, é um período estressante? Porque é um período onde eles começam a ter uma maior responsabilidade, dar um passo a mais na vida, ou seja, ter uma escolha maior. É um período de escolhas, na verdade, onde existe uma ideologia e uma filosofia de vida. Boa tarde, eu me chamo Luísa Letícia e juntamente com minha colega Alessandra vamos falar sobre a fase do desenvolvimento físico do adulto jovem. A fase adulto jovem compreende um período da vida que vai dos 20 aos 40 anos de idade, caracterizando-se como uma etapa de muita força e vitalidade do ser humano. Porém, o indivíduo jovem se encontra em processo de afirmação e testagem do seu potencial. Portanto, o jovem adulto deve preservar o seu corpo contra os maus hábitos alimentares, como fumo, uso de álcool, consumo de álcool, uso de drogas, uma má alimentação, entre outros. Por exemplo, consumo de muitos açúcares e gorduras e também passar noites mal dormidas. Tudo isso causa um má desenvolvimento do jovem até a idade adulta dos 40 anos. Boa tarde. Vamos falar sobre o desenvolvimento do adulto jovem dos 20 aos 40 anos. O tema central do indivíduo entre os 20 e os 40 anos é o amor, o trabalho e a ética. No desenvolvimento físico, a vida adulta compreende o período em torno dos 20 aos 65 anos. Observamos, então, que o aspecto físico vai dar plenitude ao declínio. Ou seja, quando você tem entre os 20 até os 25 anos, você tem força, você já pode fazer alguma coisa, você tem mais maleabilidade na hora de pegar algo pesado, correr mais rápido. Quando você já está saindo dos 25, entrando já numa fase, ficando mais velho, chegando aos 30, aos 40, isso já começa a ficar mais pouco, você já não começa a não ter tanta força, você já começa a não ter tanta agilidade. E a partir dos 65 anos em diante, você já vai diminuindo mais o seu ritmo. Mas isso varia de pessoa, porque tem muitos idosos com 70 até 65 anos que fazem muita coisa que muito jovem não faz. E tem muito jovem que não faz coisas que muitos idosos fazem. A gente vê muitos jovens que são novos e são fraquinhos, mas isso varia de pessoa, né? O desenvolvimento cognitivo, esse período se caracteriza pelo auge das estruturas intelectuais. Por exemplo, no início ao trabalho. Esse período, a pessoa já começa a pensar mais no trabalho, já começa a pensar mais nos estudos, já vai mudar mais o seu jeito de falar, já vai começar a se socializar com outras pessoas que já têm uma certa maturidade. E o desenvolvimento psicossocial. Nós temos destacado o amor, o trabalho e a ética. No amor, de acordo com Erikson, as pessoas vivem o dilema intimidade versus isolamento. Essa parte, intimidade versus isolamento, ela tem relação tanto no lado afetivo, tipo entre homem e mulher, que ambos podem ou não decidir se querem estar juntos ou não, ou em relação à amizade, que a pessoa decide se quer fazer amizade com outras pessoas ou se quer viver isolada. Então isso vai depender da pessoa. Então é nessa parte que fala sobre isolamento versus intimidade. E já no trabalho, a busca por estabilidade profissional, o que também é reforçado pela expectativa social. Ou seja,
A pessoa, quando ela já chega aos 20 anos, ela vai procurar um emprego melhor, vai procurar uma rentabilidade melhor, algo que dê para ele sobreviver na sociedade e comprar as coisas que ele quer, as coisas que ele tem vontade. E também, durante ele estar trabalhando ou se socializando com outras pessoas, ele vai fazer amizades. E no meio dessas amizades, né, ele pode almejar algo bem melhor na frente. E sobre a ética, né, o indivíduo assume um compromisso com a própria vida e repercute em suas ações sobre a vida dos demais, tanto no trabalho quanto no afetivo. Ou seja, na parte bem aqui afetiva, né? Na parte afetiva, a moral tem um caráter mais pessoal e exige fidelidade aos próprios pensamentos e convicções íntimas. Ou seja, a pessoa vai ter mais ênfase, né, em relação ao que ela pensa e em relação às opiniões dela, certo? Certo que todo mundo coloca a sua opinião de uma forma, mas o ser humano, quando ele já chega numa fase mais adulta, ele já começa a pensar, ele já começa a entender as coisas, ele já começa a ter as suas opiniões próprias. E por ética ele respeita a opinião da outra pessoa, certo? Em relação ao trabalho, porque as normas, atitudes e valores conduzem o comportamento do profissional dentro do trabalho. Ou seja, independente de você estar no trabalho, estar em casa, no meio de um amigo, a ética não é uma questão só tipo, é porque é ética, eu tenho que respeitar. Não, você tem que respeitar porque é um direito seu e é um direito da pessoa. A gente tem todo o direito de respeitar a opinião das outras pessoas e as pessoas acabam respeitando as opiniões umas das outras. E isso é o desenvolvimento do adulto jovem dos 20 aos 40 anos. Boa noite, eu me chamo Júlia, vou falar um pouco sobre o desenvolvimento cognitivo do jovem e do adulto. Eu vou falar também um pouco, né, sobre o pós-formal. É como o ser humano ele estivesse mais maduro e entendesse diversos tipos de situações e mudanças, como, por exemplo, a incerteza, as contradições, as imperfeições e baseado em intuição, na emoção e na lógica, tipo quando a pessoa tem os seus pensamentos em três situações, em diversos lados, e não fica preso em um só senso. Bom, eu vou falar sobre desenvolvimento psicossocial. Para Erik Erikson, o desenvolvimento psicológico ocorre através de estados e fases, e não ao acaso, e depende da interação da pessoa com o meio que ela rodeia. Bom, mas quem foi Erik Erikson? Ele nasceu em 15 de junho de 1902 em Frankfurt e morreu em 12 de maio de 1994 em Haus, aos 91 anos de idade. Olá pessoal, meu nome é Rafaela e agora eu irei falar sobre o desenvolvimento social do adulto ou jovem nessa fase. Essa fase é marcada por haver várias mudanças que vamos entender um pouco delas agora. Nesse período do adulto ou jovem é onde vai ocorrer o amadurecimento e também será uma fase que irá se iniciar o trabalho ou curso superior e que também os relacionamentos serão levados mais a sério, que muitas vezes acabam chegando em casamento. Também será uma fase marcada por haver alterações nas amizades. Por exemplo, quando estamos na adolescência, nós costumamos ter muitos amigos, mas quando entramos nessa fase, essas amizades acabam sendo substituídas por grupos de casais. Também haverá a preferência de trocar grandes festas por pequenas, ou seja, o importante não é mais pertencer a várias tribos ou ter muitos amigos, e sim ter poucos, mas bons amigos. Alguns autores classificam esse período como um dos períodos mais difíceis para o ciclo vital. Mas por que, Rafaela, isso? Bom, gente, é porque é um momento em que o sujeito irá fazer escolhas, que muitas das vezes essas escolhas podem ser ruins ou boas.
Por exemplo, se nós fazemos escolhas ruins, essas escolhas podem tomar todas as outras fases do ciclo vital, mas se forem boas, nós viveremos tranquilos. Ou seja, gente, o ciclo vital ele é dividido por fases que começam do início e vão até o fim da nossa vida. Ou seja, elas precisam ser cumpridas, mas a partir do momento que você se desvia, aí você acaba prejudicando as suas outras fases e não terminando o seu período do ciclo vital. Olá, eu vou falar sobre as características do desenvolvimento psicossocial do adulto jovem, que corresponde à faixa etária de 20 a 40 anos. Esse período é um período de transação, ou seja, é através desse período que o adulto vai buscar se encontrar, buscar sua personalidade, sua identidade. Esse período é marcado por um conjunto de escolhas, como casar, ter filhos, sair da casa dos pais. Essas escolhas, elas podem ocasionar em uma crise e conflito, porque pode gerar um sofrimento psicológico. O indivíduo se acha fora do momento certo, o que passa a ser o período de influência, em que ele leva muito em consideração o meio social. Ele se compara muito com os outros. Então, o jovem adulto, nessa fase, posso citar um exemplo, de que nessa etapa eles estão querendo um avanço profissional nos estudos. O exemplo no estudo, muitas vezes sofre uma pressão por ter que entrar na universidade, por ter que desenvolver sua vida, mas nem sempre dá certo da primeira oportunidade. Então, às vezes ele sofre um problema psicológico por conta dessa questão de se comparar com os outros e se sentir inferior. Trago uma das características mais marcantes do processo de desenvolvimento psicossocial do adulto jovem, que é a intimidade versus o isolamento. A intimidade é o momento em que o interesse do adulto jovem vai além do profissional e do crescimento evolutivo enquanto ao outro. Essa intimidade é uma construção de relações afetivas profundas ou duradouras. Nesse processo de intimidade, o indivíduo ele pode vivenciar esses momentos, mas também pode ocorrer uma decepção. E a tendência dessa decepção é acarretar em um isolamento. Esse isolamento ele pode acarretar em uma vertente negativa, em que o indivíduo desenvolve um sentimento de solidão e a proximidade de relações com outros se torna negada, e pode acarretar também em uma vertente positiva, em que o indivíduo consegue o descobrimento do próprio eu, que é o caso da relação da busca de identidade, a qual eu citei anteriormente.